queremos te adorar com humilde oração. Neste santo lugar, sua presença aqui sentir, a sua voz poder ouvir com reverência e louvor. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor, doador da eterna graça, do amor e do perdão. Adorar a ti, Senhor, adorar a ti, Senhor. De joelho nos prostramos em humilde adoração. Meu boa tarde a você, meu amigo, minha irmã. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possamos realmente estar com o coração aberto neste momento para ouvir a voz do Senhor. Eu gostaria de agradecer à igreja do Jardim Robru. Nós estivemos ali na Zona Leste, São Paulo. Nós estivemos ali sexta, dia 24, sábado, dia 25 e domingo, dia 26, encerramos 10 dias, da minha parte, 10 dias de jejum e oração. E eu agradeço aí a direção da igreja pelo convite, que Deus abençoe vocês e que esses 10 dias que termina dia 4 agora, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós possamos realmente abrir o coração para o Senhor e deixar que o Senhor faça morada em nossos corações e nos conduza no melhor caminho. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Agora nós estamos aqui com o programa Palavra de Fé na TV Sinec, trazendo para você a palavra de amor, de justiça e de misericórdia. Eu quero orar, pedir a direção de Deus para que tudo que for falado aqui, cantado, seja somente para a honra e para a glória do nosso Deus. Santíssimo Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo, eterno e poderoso nome, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade, pelo privilégio que nos concede de podermos estar aqui na TV Sinec, Senhor, para ser um instrumento em tuas mãos, ó Pai, para que a mensagem venha de encontro às nossas necessidades. Tu conheces a cada coração, a cada lar representado. Que nesse momento, ó Pai, os corações que estão abertos, Senhor, para que o Senhor faça morada, possa transformar a cada vida, Senhor. Perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. E eu gostaria de cantar um dos louvores do qual aí nós escrevemos, que é o título do meu trabalho, que é Meu Protetor. CD Meu Protetor. Que espero que muito em breve a gente esteja com ele aí nas plataformas digitais, para você compartilhar, para você cantar na sua igreja também. Através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande rei, para andar no bom caminho,
caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei. Quando Cristo aqui viveu, o caminho nos mostrou, através de suas palavras, o verdadeiro amor. Neste caminho vou andar, e desse amor eu vou falar a todos que quiserem com Jesus caminhar. Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei. Cantarei de meu Jesus, meu protetor, meu grande Rei. Para andar no bom caminho, Ele deve em ti viver. Ele é sempre seu amparo, Ele é fonte de prazer. Ele é o caminho e a verdade, Ele é vida e salvação, a luz do mundo que ilumina a escuridão. Cantarei de meu Jesus, e sua graça exaltarei, meu protetor, meu grande protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei, meu protetor, meu grande Rei. Jesus é o nosso protetor, Ele é o nosso grande Rei. Eu quero aqui refletir com vocês a história de nosso irmão Abraão, o pai da fé. Abraão estava na terra de Uz dos caldeus e de repente ele ouve o Senhor fazer o chamado a ele: Abraão, Abraão, sai da sua terra, sai da sua casa, da sua parentela e vai para um lugar aonde eu te farei muito conhecido, um lugar aonde você estará com uma família imensa e você será o líder, os seus descendentes serão os líderes dessa nação, de geração em geração serão os líderes dessa nação. E Abraão sai com a sua família e de repente Abraão ele fala: peraí, Deus disse que vai fazer de mim uma grande nação, mas tem um porém. A minha esposa ela é estéril. Como que eu vou conseguir de mim e da minha esposa construir uma grande nação? Aquilo ficou encucando Abraão, mas ele não entendia até então, porque Deus é o Deus do impossível. Esse Deus é o Deus que promete e cumpre com a sua palavra. E ao passar o tempo, Abraão, saindo da sua casa, da sua parentela, juntamente com o seu sobrinho Ló, com a família de cada um, seus empregados, saíram para a terra a qual o Senhor tinha prometido a Abraão. E Abraão jornadeia ali as terras, vai para cá, vai para lá, até chegar no local e se estabelecer. E ali Deus promete a Sarai que daria um filho. Eles não acreditaram porque eles já estavam numa certa idade. Não tem como
Na minha juventude, na juventude de Abraão, sim, mas agora na nossa idade, não vai ter como. E os anjos foram visitar Abraão e conversaram com Abraão e disseram que daqui a 1 ano Sarai teria um filho. Mas antes, Sarai ofereceu a sua serva Agar para que Abraão pudesse ter um filho. E ali já começou 2 nações, a de Ismael e a de Isaque, filho da promessa que Deus tinha prometido a Abraão. E ali Isaque começa a crescer, começa a se desenvolver. E ali os irmãos, um fica com raiva do outro, Ismael fica com raiva e Agar fica com raiva de Sarai. E ali começa uma discussão e Sarai diz para Abraão: Abraão, não tem mais como ela continuar aqui junto conosco com o seu filho. Ele está provocando o nosso filho, o filho da promessa, o herdeiro verdadeiro da promessa de Deus. Ele está provocando. E Abraão, com dor no coração, manda o seu filho Ismael e a sua concubina embora. Eles vão embora e Isaque começa a crescer mais, desenvolver, e de repente Deus fala com Abraão. Deus tinha dado uma bênção a Abraão, que era o seu filho Isaque, e de repente Deus fala com Abraão. Está relatado aqui no livro de Gênesis. Eu quero compartilhar com vocês aqui, para que vocês leiam também junto comigo, e vejam que Deus, Ele é maravilhoso, e Deus, Ele promete. Aqui está relatado no capítulo 15 de Gênesis. Deus promete um filho a Abraão, e esse filho veio, e quando ele veio, passou um período, chegou lá para os seus 12 anos de idade, Deus, depois dele ser desmamado, tudo certinho, ele já estava se adaptando naquelas terras também, aquele jovenzinho, vem do pai trabalhar com o campo, cuidando das ovelhas do pai também. De repente Deus fala com Abraão: Abraão, você é muito meu amigo, eu tenho te abençoado, eu te dei um filho, agora eu gostaria que você trouxesse esse filho e imolasse ele como a um cordeiro e oferecesse em sacrifício para mim. A cabeça de Abraão naquele momento começou a ficar conturbada, ele imaginando: Senhor, como isso, Senhor? Primeiro veio Agar e eu tive a Ismael, já me desfiz de Ismael, foi para um outro local distante, para uma outra cidade, e agora só me resta Isaque, e o Senhor me pede Isaque em sacrifício? O que vai ser, Senhor? E Abraão, ele fica sem saber o que fazer, sem saber o que falar, mas como Deus é um Deus misericordioso, o Deus impossível, passou pela cabeça de Abraão: bom, creio que se Deus disse que Ele me daria um herdeiro, e esse herdeiro reinaria no meu lugar, então Deus está pedindo ele como sacrifício, vou oferecer ao Senhor, e tenho certeza que o Senhor o ressuscitará após a morte dele, porque ele é o prometido que irá salvar o mundo. Assim imaginava Abraão. E ali Abraão segue realmente o conselho, as ordens de Deus, e vai ao Monte Moriá e oferece Isaque em sacrifício. E ali o anjo do Senhor aparece, segura a mão de Abraão, não deixa que Abraão conclua o sacrifício, e mostra um cordeiro: eis o cordeiro que será imolado. E ali Isaque vem para sua casa juntamente com a sua mãe, e ali Abraão, ele vê que Deus é um Deus que realmente cumpre com a sua promessa. E aqui no capítulo 23, vem a morte de Sara, e Abraão fica sem ninguém. E aí Abraão fica somente Abraão e Isaque na família. E Abraão aqui no capítulo 24, já estava realmente muito velho, adiantado na idade, já deveria estar ali
com 140 anos. Aí Abraão, no capítulo 24 de Gênesis, vem dizendo assim: era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo e que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para o meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás uma mulher para o meu filho Isaque. E o servo realmente obedeceu à voz do seu senhor. Tudo que Abraão estava dizendo, o seu servo Eliezer, um servo fiel, cuidava realmente de tudo que era de Abraão, era o administrador ali da fazenda de Abraão, também já estava de idade, foi em busca da esposa na casa da parentela de Sara, o irmão de Sara, Labão, e lá ele encontrou a Rebeca, era a menina nova, encontrou a Raquel e chegou para Labão, para o seu irmão, e lá eles conversaram. Rebeca, você quer ir? Ela disse, quero ir. Sem ela conhecer quem era Isaque, ela pega naquela época, era assim, era contratos que eram feitos, fulano iria casar com fulana porque é conhecido, então era um contrato que se assinava, pagava-se um dote, e ali a esposa iria para lá para ter um encontro com Isaque. E ali ela vai, encontra-se com Isaque, Isaque deita-se com ela, mas ali também Raquel, ela tinha alguns problemas, me perdoem aqui, deixa eu ver aqui direitinho. Pôs a mão debaixo. Vamos para o versículo. Então, no versículo 14: seja, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe também, darei de beber aos teus camelos. Esta é a designada do servo para Isaque. E Rebeca, ali chegou Rebeca, e Rebeca, ela foi juntamente com o servo de Abraão para encontrar-se com Isaque, e lá poderiam se casar, ter filhos. E aí Rebeca vem dizendo aqui que Rebeca também, após ela ter os seus filhos, ela e Isaque tem 2 filhos, não só um, porque Isaque, ele orava por Rebeca para que ela pudesse também ter filho, porque ela é estéril. Isaque tinha 40 anos de idade quando ele começou a orar intensamente. Aqui no versículo 21 do capítulo 25 vem dizendo assim: Isaque orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E olha, ela pediu um filho e vieram 2. Da mesma forma de Sarai, mulher de Abraão, aqui também Rebeca também era estéril. E ali Isaque imaginou: Senhor, eu nasci de um milagre, porque minha mãe era estéril. O meu pai também orou e o Senhor concedeu a ele, a minha mãe, a mim como herdeiro. E agora, da mesma forma, eu oro pela minha esposa Rebeca, para que ela também possa ter um filho. E vieram 2. Prestem bem atenção no versículo 22. E os filhos também dentro dela, lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim?
e foi perguntar ao Senhor, e o Senhor disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então você percebe que quando Abraão teve o seu filho Isaque, tinha Samuel também, e se tornou em 2 nações também. Foi a separação, mas só que não foi gêmeos. Um nasceu de Agar e o outro nasceu de Sarai, e foram 2 nações separadas. E a nação da promessa, que era de Isaque, também tem 2 filhos da mesma maneira. Um deles, que é o primogênito, é Esaú, e o segundo filho é Jacó. E aqui vem dizendo no versículo 24 do capítulo 25 de Gênesis: e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo e de todo coberto de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. Depois saiu também o seu irmão com a sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos de idade quando gerou. Então Isaque já tinha 60 anos de idade quando gerou esses 2 irmãos, que também se transformariam em 2 nações. E ali, como nós conhecemos a história, começou a crescer Esaú e também a Jacó. Esaú cuidando do campo, cuidando da caça, fazendo a vontade do pai, enquanto Jacó ficava mais próximo da mãe. E Jacó sempre estava ali ao lado da mãe, era mais caseiro, e o pai gostava mais de Saul, porque Esaú, ele ia trazer caças, a qual o pai gostava muito. E o seu pai Isaque também foi envelhecendo até chegar o momento em que ele envelheceu e ele precisava de dar as bênçãos ao seu filho primogênito. Mas só que antes dessa situação, aconteceu um episódio muito importante mesmo. Está relatado ainda no capítulo 25, versículo 30 em diante. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer do teu guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou, e lhe vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se, saiu e desprezou assim a sua primogenitura. Ele era o descendente de Isaque, ele seria o líder da casa, comandando a parte espiritual, a parte financeira, a parte emocional. Ele recusou a voz do Senhor. Ele veio para ser um líder, mas só que esse líder não quis estar na frente e fazer a vontade de Deus. Ele queria aproveitar, ele queria somente a herança para ser o dono das terras, para ser o líder máximo, ser reverenciado, e desprezou aquilo que Deus tinha feito. Você lembra quando ela teve os filhos? O menor saiu agarrado no pé do mais velho, e o mais velho serviria o mais novo? Pois bem, Jacó não enganou ao seu irmão Esaú. Jacó, ele agiu de prudência, ele queria ser o líder. Ele não estava preocupado com a financeira do pai, ele estava preocupado em manter a casa dele nos princípios de Deus, seguindo os princípios de Deus, o qual Abraão serviu ao Senhor, o qual seu pai Isaque estava servindo ao Senhor, e ele também serviria ao Senhor. Mas o seu filho mais velho não quis saber de nada, não quis se importar com nada, tanto é que ele arrumou mulheres de outras nações,
casou sem perguntar ao pai ou à mãe se ele poderia agir dessa forma. Agiu por sua própria vontade. Aí você lembra de uma história lá no passado, logo no início, quando Adão e Eva tiveram os 2 filhos, Caim e Abel. Caim era o mais velho, era o primogênito também, e não quis servir ao Senhor. E Abel, por sua vez, ele buscou a presença de Deus. E Caim disse que ele ofereceu aquilo que ele achava que era correto. Senhor, aqui está a minha oferta. Se agradar o Senhor, muito bem. Se não agradar, a minha parte eu estou fazendo. E aqui a história também se repete, porque Esaú não quer também servir ao Senhor. Ele prefere servir ao mundo dentro da igreja. Isaac ensinou, educou os seus filhos nos princípios de Deus. A casa dele era ensinada constantemente nos princípios de Deus, mas no entanto, Esaú, ele descambou, ele não queria saber da igreja. E hoje, quanto nós temos visto assim, famílias que há uma separação, infelizmente, uns que querem servir ao Senhor e outros que querem servir ao mundo. E servindo ao mundo, as consequências são tristes. Enquanto você serve ao Senhor, aqui como Abraão servindo ao Senhor, Deus abençoava Abraão em tudo o que ele fazia. E agora esses 2 homens, Esaú não queria, vendeu, se desfez das bênçãos que seriam derramadas sobre ele e sobre toda a família que estava ao redor. E eu coloco da seguinte forma: hoje muitos líderes de igreja estão agindo como Esaú. Recebem a oportunidade de serem líderes, cuidarem da casa de Deus, zelar pela casa de Deus como verdadeiro mordomo, trazendo as ovelhas para o Senhor Jesus. Mas muitos desprezam e deixam as ovelhas dispersam dentro da casa de Deus. Não estão preocupados. A reverência realmente, a mesma que Esaú mostrou, a mesma que Caim mostrou, hoje muitos líderes de igrejas estão agindo da mesma forma, pensando somente na parte financeira, preocupados como que eu vou sustentar a minha família, como que eu vou me divertir, como que eu vou fazer isso e aquilo, não se preocupando com aquilo que ele tinha na vida dele, a chance que ele tinha de ser um homem de Deus, zelar pelo cargo que ele tinha diante da família, que ele seria o pastor da família, porque Isaac era o pastor, mas Isaac estava envelhecendo, Isaac já não tinha mais forças, e era momento dele dar a bênção para os filhos, e automaticamente o filho primogênito é o que receberia a bênção para ser herdeiro, mas infelizmente ele não quis. E aí Isaac foi no momento de dar a bênção para os seus filhos, e vem dizendo aqui: e aconteceu que como Isaac envelheceu, capítulo 27, e os seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma uma das tuas armas, da tua aljava, e o teu cajado, e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça, e faze um guisado saboroso como eu gosto, e traz-me para que eu o coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Jacó não sabia até então, porque eu creio que Rebeca não deva ter contado para Jacó, que Deus falou para ela que o mais novo seria o líder e o mais velho serviria. E ela, ouvindo Jacó dizer que abençoaria a Esaú, e Esaú já estava afastado dos caminhos do Senhor, colocaria ali um homem que serviria a outros deuses, não ao Deus de Israel. Rebeca ficou muito preocupada e foi correndo para Jacó: Jacó, o teu pai está envelhecido, teu pai não está enxergando mais, e ele está querendo derramar a bênção
para Esaú. Esaú está completamente desviado, está casado com pessoas que não são da mesma igreja, e ali você sabe que eles vão adorar outros deuses. Então vamos fazer o seguinte: Jacó, você vai colocar a roupa do seu irmão, vai levar um guisado saboroso do qual eu vou preparar, entrega para o seu pai e diga para o seu pai que você é Esaú. Mas meu pai não vai me conhecer, meu pai vai me conhecer porque Esaú, ele é peludo e eu sou calvo. Ele vai passar a mão sobre mim e não vai ver pelo nenhum. Vou pegar a roupa de Jacó, de Esaú, e você vai vesti-la, e o cheiro da roupa está como a de Esaú, e ele não vai perceber. E Jacó vai ao seu pai. A esposa de Jacó, Rebeca, faz um guisado saboroso e leva lá para ele. Quando chega lá, o que acontece? Isaac conhecia a voz de Esaú e conhecia também a voz de Jacó. E a voz de Jacó era uma voz mais branda, e de Esaú já era uma voz mais: oi pai, eu estou aqui. Aí ele percebeu e falou: peraí, chegue mais perto de mim. E começou a palpar a Jacó, e percebeu que a roupa realmente e o cheiro era de Esaú. Realmente o cheiro e a roupa é de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não, pai, sou eu. E ali enganando ao seu pai para receber as bênçãos que foi prometida, segundo a vontade de Deus, a sua mãe Rebeca. A sua mãe antecipando a bênção, mentindo para que pudesse receber a bênção. Deus proveria outro meio dele receber essa bênção, mas Jacó seria abençoado. Jacó seria o líder da sua casa, ele seria o representante direto de Deus. Não haveria necessidade de acontecer o que aconteceu. E aí, quando você não faz a vontade de Deus e faz a sua própria vontade, a tragédia na sua família, ela não tem como ficar isenta. Ali, quando foi derramado ali, que ele pegou e abençoou ao seu filho Jacó, Jacó foi para a sua tenda. Depois de algum tempo, Esaú chega com a caça, com o guisado. Pai, aqui está o guisado saboroso. Mas espera aí, você já me trouxe o guisado, eu já comi esse guisado e eu já abençoei. Então eu abençoei a Jacó, porque Jacó me enganou e trouxe. Esaú ficou irado, ele ficou desesperado, porque ele queria receber a bênção, mesmo estando no pecado, mesmo estando no erro, que não serviria a Deus. Ele queria, porque queria a bênção, e ali ele não recebe a bênção. Não tenho mais bênção, diz o pai. Mas não sobrou nenhuma, não sobrou nada. A única bênção é a que eu recebi do Senhor Deus, e agora estou transferindo já fui transferido para o seu irmão Jacó. Ele é abençoado. Qual que é a atitude de Esaú? Vou matá-lo, porque ele não vai ficar com essa bênção. Vou acabar com a vida dele assim que meu pai morrer, que meu pai descer à sepultura, eu irei matá-lo, Jacó. Ele foi ameaçar Jacó: eu irei matá-lo. E a mãe, vendo o que ela causou na família, vendo a separação, o ódio do irmão pelo outro. Você lembra bem também, vamos voltar um pouquinho ao passado. Você lembra quando Deus pediu a oferta para Caim e para Abel? Abel ofereceu aquilo que Deus pediu e Caim ofereceu aquele que achava direito. E ali o que aconteceu? O semblante de Caim chegou a cair, porque ele não ofereceu e Deus rejeitou a oferta dele. E aqui o mesmo episódio, na mesma família, praticamente na mesma família, porque a família de Adão e Eva, de Abel e Caim, depois vem o Sem, também chegou até Abraão, onde chegou até Isaac, Isaac veio chegando até Jacó. E ali, Jacó, ele fala com a sua mãe: preciso de fugir daqui, porque o meu irmão quer me matar. Assim que o pai fechar os olhos, eu vou morrer. E não tem como, mãe, você segurar Esaú. E ali a mãe e o pai planejam mandar o seu filho em secreto, sem Esaú saber, para a terra dos seus parentes, os parentes de Rebeca, que é Labão. E aí Jacó sai da terra e vai embora também para a terra de Labão.
E lá na terra de Labão, o que acontece? Jacó chega à terra. Esaú realmente ele tomou conta das terras ali, ficou cuidando das terras. Aí veio morrer a sua mãe. Não viu mais, Jacó não viu mais a sua mãe, nem ao seu pai, porque os dois acabaram perecendo. E Jacó vai para a terra, para lá poder também casar-se e ter uma família. Escolhe uma das filhas de Labão, uma das primas dele, e ali escolheu uma das primas, escolheu Raquel, e passou 7 anos e ele não teve a Raquel, e foi enganado, e trabalhou mais 7 anos por Raquel. Primeiro teve Leia, depois Raquel, para nós concluirmos, porque o tempo passa. E ali, Raquel também era estéril. Olha que interessante, Sarai era estéril, Rebeca era estéril, e agora Raquel também, a esposa de Jacó, a prometida a Jacó também, é estéril, não pode ter filhos. E ali vem uma geração dos filhos de Jacó, porque Sarai, a Leia, tem filhos, e depois Raquel entrega a sua concubina a Jacó e tem filhos também, até chegar o momento que vem José, que é o filho da promessa também. E aí você percebe que Deus ele tem chamado vários homens para trabalhar na sua obra, cuidar da sua casa, fazer realmente aquilo que Deus pede, para administrar a casa, para que a casa tenha os princípios de Deus. E a gente vai vendo que muitos não estão preocupados. Pessoas vão adorar a Deus com a roupa que quer. Infelizmente, uma tristeza, porque a gente vai presenciando a juventude andando na modernidade, levando a modernidade para dentro da igreja, e líderes, assim como Jacó, que deveriam de servir ao Senhor, estão trabalhando como Esaú. Vem do jeito que está, se apresente diante de Deus do jeito que está muito bom. O importante é você estar aqui dentro da tribo de Israel. Esaú estava dentro da tribo de Israel, mas ele não fazia a vontade de Deus. Ele perdeu as bênçãos. E o que acontece? Muitos estão perdendo as bênçãos porque não estão seguindo os princípios de Deus. Estão deixando-se levar pela ganância, pelo eu. Isso tem destruído muitas igrejas. Pessoas com calças rasgadas, tocando em cima de um lugar sagrado. Pessoas de bermudas e chinelos, trabalhando, dizendo que estão trabalhando para a honra e glória de Deus. E aí eu fiquei pensando, Senhor, no passado se tinha o uniforme da escola. Você tinha aquele uniforme, se você não tivesse com o uniforme, pode voltar para casa porque você não entra. E com o tempo foi passando, tiraram os uniformes, as pessoas estão indo à vontade do jeito que quer. Na frente de um juiz, num tribunal, você tem que ir adequado, com a roupa bonitinha para se apresentar diante do juiz. E você vai. No casamento, você vai com uma roupa bonita, porque você tem que se apresentar numa elegância, mostrar para todos que você está ali, uma roupa decente. E diante de Deus, as pessoas vão de qualquer jeito, oferecendo como Caim ofereceu, como Esaú ofereceu. Senhor, aqui está o que é melhor que eu tenho, sendo que não é. Aquelas roupas é para se jogar no lixo, eles levam para adorar a Deus. Lembra-se muito bem que uma ovelha manca não era oferecida ao Senhor, porque ela tinha defeito. E hoje, muitos ministros do Evangelho estão deixando essas ofertas mancas sendo oferecidas ao Senhor e vão responder por elas. Muitos estão agindo dessa forma, estão vendo a ovelha se desviar do redil do Senhor e não estão se preocupando, querem cuidar do seu próprio interesse. Meu amigo, meu irmão, essa história de Abraão até chegar a Jacó foram histórias verídicas do qual o Senhor operou milagre para que a tua palavra não viesse a perecer, para que ela continuasse de geração em geração, e ela chegou até nós, para que nós cuidemos dela também, para que ela possa ter eficácia e conquistar, resgatar muitas das ovelhas que estão perdidas. Mas se não agirmos de acordo com a palavra de Deus,
O sangue dessas ovelhas vai ser cobrado de cada ministro, seja dessa denominação, seja daquela denominação. Vai ser cobrada dos ministros do Evangelho, porque estão deixando as ovelhas desgarradas, não estão fazendo a vontade de Deus, estão agindo como Jacó, como Esaú. Vamos agir como Jacó, como Isaac, como Abraão, que foram fiéis a Deus, tiveram as suas falhas, mas pediram a misericórdia de Deus e Deus restaurou a fé desses homens. Vamos ter essa mesma fé. Não temas, porque Deus está com você. Gostaria de cantar esse hino, que também faz parte do meu trabalho, é do nosso amigo e irmão Miguel, bispo dos Santos, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Não temas, não deixe se abater, pois há alguém que te ama e quer te proteger. Não temas, busque a Cristo, pois Ele dá amparo e solução. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Na vida há um vazio, busque a Cristo, Ele vai te preencher. O mal traz desespero, contempla a luz que vem dos altos céus. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Busque a Cristo, Ele é o caminho. Busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Se os problemas desta vida nos fazem desistir, busque a Cristo, Ele é a solução. Se há algum problema, trabalho, familiar, escola, busque a Cristo. Dobre os seus joelhos no chão, peça a misericórdia de Deus. O Senhor está com os braços abertos para recebê-lo, para ampará-lo em seus braços. Não fique desesperado, não queira ganância, queira simplesmente aquilo que Deus tem oferecido para mim e para você, que é a paz nos nossos corações, apesar de tanta dificuldade, mas o Senhor nos oferece a paz. A minha paz vos dou, não como vou dar ao mundo. Que Deus abençoe vocês, a cada um que esteve partilhando conosco esses momentos. Sábado próximo estaremos ali na Vila Conceição, lá em Ribeirão Pires.
na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você é o nosso convidado especial. Que Deus abençoe e até terça que vem, se Deus assim o permitir.